Olá, amigos da TV Fergs. Começamos mais um congresso, o 10º Congresso Espírita. E, como sempre, as nossas entrevistas mais informais, um bate-papo, para você acompanhar também os nossos convidados do congresso. Começamos hoje com o Rossandro Klinge. Ele acabou de me ensinar a soletrar esse sobrenome. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberto. É uma alegria estar aqui, né? Primeira vez no congresso, já estive na federação uma vez, mas no congresso é a primeira vez, então é uma alegria muito grande. Claro que, como todo mundo, deve estar pensando assim, por que saiu de Gramado? Mas faz parte, né? Acho que a gente tem que fazer esse circuito. Todo mundo tem vontade de ficar na cidade, linda, né? Mas eu já fiquei no Natal Luz lá e realmente vale a pena. Gostou? Mas é uma alegria, muito. Alegria estar aqui, né? Um café colonial. Chimarrão. Você sabe que eu fiz uma palestra aqui na PUC há 2 meses atrás e eu fiz uma barbeiragem clássica, né? Eu pedi semente de sagu para poder plantar, porque eu pensava que era uma fruta que fazia aquele docinho de sagu, Sim, né? Mas não. Não conseguiu. Não consegui. Aí eu percebi que era meu Harry Potter, o mundo do sagu. O Rio Grande do Sul é um mundo à parte. Seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui. Eu estou aqui com o teu livro, né? O Tempo do Autoencontro, a necessidade e o papel do deserto nas nossas vidas. Eu já te ouvi falar muitas vezes sobre isso e a gente vai começar então falando disso. Por que decidiu fazer esse livro com esse tema? As pessoas te perguntam muito sobre essas experiências que tu conta da tua própria vida, de ter saído de casa, não ter dado certo, ter voltado para casa. Aquilo que todo mundo passa, né? Um dia de dar errado, da frustração, do deserto de cada um. Quando a gente analisa os textos do Evangelho, da Torá até os evangelhos que a gente conhece, os que chegaram até nós, a gente percebe que existem muitos percursos que têm a ver com o psiquismo humano. Por exemplo, o filho pródigo, que é aquele que vai para o seu próprio deserto por escolha, se equivoca e volta. Nós temos Caim matando Abel, uma cena de inveja. Nós temos José sendo vendido no Egito, também uma cena de inveja. Nós temos as cenas de fé de Zaqueu, da mulher que sangrava. Nós temos a angústia de muitos personagens. Nós temos a vacilação psicológica de Davi. Nós temos os salmos que contemplam ideias de momentos de depressão, de angústia, de desespero, de reclamar com Deus, depois entender que não é bem assim, que foram escolhas que foram feitas. A verdade é que o Evangelho é um manual de sabedoria sobre a conduta humana e o modo de viver. E a experiência do deserto, que nos acompanha historicamente como um símbolo, tanto no mundo judeu como hoje em dia, é o momento em que somos arrematados para uma circunstância de tal desprovimento, de tal desidentificação, que nesse momento, especialmente no mundo de hoje, cheio de possibilidades, como diz a música de Renato Russo, parece cocaína, mas é só tristeza, a gente precisa voltar para esse lugar em que ninguém vai, ninguém te acompanha. É uma viagem, aparentemente, em primeiro momento, muito solitária, muito dolorosa, mas é lá que os judeus encontravam Javé e é lá que nós encontramos Deus. Porque é lá onde nosso poder não adianta, nossa cultura não adianta, nosso dinheiro não adianta, nossos amigos influentes não adianta, somente você e seu pai é que vão estar lá naquele momento de resgate, de ressignificação e de construção de novas perspectivas para o avanço. Deserto como se fosse uma pausa voluntária ou involuntária que nós temos que fazer para recuperar o roteiro real que nos trouxe até aqui, porque muitas vezes a gente se perde. A gente precisa, então, cada vez mais entender isso nesse mundo onde vivemos agora, com tantos suicídios, com tanta gente perdida, com tantos adolescentes, jovens, sem rumo, sem vontade de viver. De que forma a gente pode ajudar essas pessoas, seja através da doutrina espírita, ou seja através também de pessoas que nos assistem, que não são espíritas ou são apenas simpatizantes, um ser humano, independente de sua religião, de que forma ele pode ajudar o outro a passar por um momento assim? A gente primeiro tem que ter a paciência de entender o processo de cada um. Às vezes nós já estamos numa etapa, pelo menos naquele ponto, diferente do outro, e olhamos para aquele momento do outro e criticamos. Ainda está sofrendo por causa disso, que besteira. E a gente não pode fazer isso, porque quando a gente não puder contribuir, a gente deve pelo menos silenciar. E estar perto de alguém que está sofrendo, deixar claro para ela de, olha, eu queria muito ter uma frase fantástica que tirasse a tua dor, mas eu não tenho, mas ao menos saiba, eu estou aqui do teu lado. Nós vivemos numa sociedade da ausência. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade de 7 bilhões de seres humanos ausentes uns dos outros. Tecnologias que nos prometeram nos aproximar, nos afastaram ainda mais. Elas nos conectaram às virtuais, nos afastando dos reais. E por isso a indústria cinematográfica, a indústria de minisséries, identificaram um padrão psíquico arquetípico dessa sociedade, que é mortos-vivos. Por isso um conjunto de minisséries e filmes com temas zumbis e vampiros.
Porque se você olhar um monte de pessoas no terminal rodoviário, no aeroporto, no shopping, em casa, na sala, todo mundo com o smartphone ignorando quem está perto, você vai perceber o estado de abandono no qual nós nos encontramos. Então, o Evangelho é uma proposta para a gente que Deus, que nos ama, Ele vai fazer isso através uns dos outros. Se alguém está com fome, não vai cair um prato de comida do céu. Se alguém está triste, não vai chegar uma mão celeste do nada para consolar. Eles vão nos instrumentalizar, nos fazer crer na possibilidade de que podemos ser esse instrumento de alcançar as pessoas, porque um dia nós precisamos ser alcançados. Nós precisamos resgatar, porque nós sempre vamos necessitar desse resgate. E Deus ajuda os homens através dos homens. E isso constrói o grande projeto de fraternidade. Porque se nós não necessitássemos um dos outros, nós seríamos um mundo mais egoísta do que nós somos. Necessitamos tanto uns dos outros e ainda assim somos tão arrogantes e egoístas. Imagine se a gente realmente não precisasse. Nós precisamos, nós construímos a nossa personalidade, nós somos fruto desse conjunto de possibilidades. Então, busca desse sentido, para que a gente não perca a noção da necessidade de continuar vivo e como é imperioso estar aqui, como é uma oportunidade estar aqui, precisamos reconfigurar nossa escala de valores de sentido. É nesse momento que o Evangelho de Jesus se aponta como um farol, porque diante de tantas possibilidades que vêm com promessas fantásticas, como se fosse uma panaceia emocional, espiritual, vou resolver sua vida, curarei você em 4 semanas, parece aquelas promessas de perca a barriga em 4 semanas, né? Faça meu curso e você vai se transformar, 10 passos para ser feliz, 15 passos para se tornar uma pessoa de sucesso. Estelionato emocional. A proposta do Evangelho é muito mais séria, não é que é o que eu vou falar hoje, daqui a pouco na palestra, não é de uma reforma íntima cosmética, superficial, com a promessa falsa de felicidade instantânea, mas uma proposta de transformação real para ressignificar, inclusive, o que seria a felicidade. Seria algo que somente eu sinto enquanto todos sofrem? Não é essa a proposta do Cristo, que disse que não veio para ser servido, mas veio para servir. Você fala justamente agora, daqui a pouquinho, já está saindo daqui para a palestra sobre educação de sentimentos. Então, é justamente isso, né? Precisamos educar os nossos sentimentos. Primeiro conhecê-los e depois educá-los. E como é que se faz isso? Eu sei que é difícil, né? Numa resposta rápida, mas para pelo menos começar. Bom, está lá no Livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Faz essa análise que as pessoas fazem só no Réveillon. Só no Réveillon as pessoas param para, pai, como é que foi meu ano? Santo Agostinho nos propõe fazer isso diariamente. Um checklist emocional. Por que eu fiquei triste hoje? Por que eu sofri? Por que eu estou me sentindo menor hoje? Que a circunstância aconteceu? Por que eu fui tão arrogante naquele comentário? Para que eu desfiz da pessoa? Por que não analisar cotidianamente esses comportamentos que se tornaram automáticos para que a gente, no mesmo vetor que Emmanuel oferece para Chico, é preciso uma constância no comportamento por equívoco. Mas a mesma constância mudando de vetor, disciplina, disciplina e disciplina, vai me permitir mudar a conduta e o comportamento. O mesmo Saulo forte e vigoroso que perseguia se tornou um Paulo forte e vigoroso que divulgava. Assim é a proposta da educação dos nossos sentimentos. Para a gente encerrar, quem é Jesus? Quem é esse homem, esse filho de Deus, esse educador, esse governador do planeta e como ele pode estar na vida de cada um de nós? Jesus é a maior materialização da experiência do amor de Deus em nossas vidas. Se nós pudéssemos denotar no universo a manifestação mais plena desse amor, para nós aqui seria o Cristo. Não seria o sol, não seria a própria terra, seria o Cristo, que dá sentido à existência de tudo que nós fazemos. E, ao mesmo tempo, se oferecendo para nós não como objeto de culto, como alguém para se colocar numa camiseta, mas alguém para colar como comportamento. Jesus não como objeto de culto, mas, sobretudo, modelo de comportamento, para que a gente possa pautar a nossa vida através daquilo que ele construiu. E, obviamente, para nós espíritas fica muito mais fácil, porque para algumas pessoas, como ser igual a Jesus? Pois é, como nós sabemos que são várias vidas, essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo e esse é o nosso destino. Sandro, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por estar aqui com a gente, pela linda entrevista. Ótima palestra. Obrigado, prazer. Queridos amigos, acompanhem as nossas entrevistas pela TV Fergs. Acompanhem tudo o que está acontecendo no nosso congresso através das nossas redes sociais. O endereço está aí no vídeo daqui a pouquinho para vocês. A gente volta, tem muito mais gente legal que ainda vai passar por aqui durante o 10º Congresso Espírita.